A paz do Senhor a todos, nós estamos mais uma vez com o nosso programa Âncora da Esperança, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás. E nós estamos aqui com o pastor Gerson e com o evangelista Ageu, para juntos levarmos essa gloriosa palavra de Deus a você, ouvinte, a você, telespectador. Então, nós estamos aqui, desejando que o Senhor abençoe não só você, mas a toda a sua família. Fique conosco, não saia daí, fique conosco, porque Deus tem algo de extraordinário, de especial a você. Nós vamos orar, dando início, nesse momento, nesse tão glorioso programa Âncora da Esperança. Marque bem, programa Âncora da Esperança, um programa da Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás. Amado Deus e Pai, mais uma vez te adoramos e te louvamos pela oportunidade que tem nos dado de poder levar aos lares, levar a cada família, a cada cidadão, a cada cidadã, a cada jovem, a cada adolescente, até mesmo as crianças de suma importância, a tua palavra, levar, Senhor, o alento, levar o conforto, levar o renovo, levar, Senhor, a esperança para aqueles que estão muitas vezes desiludidos do viver, desiludidos, Senhor, da forma que está se conduzindo a sua vida. Assim, Senhor, torna a eles uma esperança e, através do programa, que eles possam ser alcançados de forma que haja mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estivemos trabalhando na semana passada Mateus 16 e 24, assim como Lucas 9 e 23, também, né? Os evangelistas, né? Narrando palavras do Senhor Jesus, ensinamento do Senhor Jesus e até mesmo exortações do Senhor Jesus. E hoje a gente gostaria de dar mais assim uma avançada naquela proposta nossa, né? Continuar um pouquinho falando, discorrendo sobre isso. Portanto, pastor Gerson, o senhor poderia trazer as suas considerações primárias aí aos nossos amigos que estão conosco do outro lado, mas estão pertinho da gente. Pastor Hamilton, evangelista Ageu, é um privilégio para nós conversarmos sobre aquilo que o nosso mestre deixou para nós. E a você que está do outro lado, mas que precisa aprender, sentir, crescer e colocar na prática. Porque eu creio que a cada instante nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra. E usando o apóstolo São Paulo, eu preciso a cada dia renunciar para servi-lo. E Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E talvez esse seja o seu problema, a sua dificuldade. Como viver? Como andar? Como renunciar? E para que renunciar? É isso que nós traremos para vocês nessa noite. Fique conosco, é um privilégio tê-lo conosco nessa noite. Evangelista Ageu, o senhor também tem liberdade de cumprimentar os nossos amigos, as senhoras, os jovens, adolescentes, e quem sabe até os seus colegas de trabalho. O senhor tem essa chance aí, essa oportunidade. A minha saudação nesta oportunidade é com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Que presente nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, pastor Gerson, é uma alegria estar convosco, dividindo este momento precioso.
e nos dirigir aos internautas, aqueles que nos acompanham regularmente nesse programa recorrente, Âncora da Esperança, que vai ao ar todos os sábados, que tem sido uma agência dos céus na terra para proclamar o Evangelho, mensagens de despertamentos, de reflexões, de estímulo, e nós somos gratos pela oportunidade que você está nos dando, nos assistindo aí do seu lar, da sua casa, nos reservando esse tempo precioso para discorrermos sobre as Escrituras. Então fique conosco, nós já nos antecipamos a lhe agradecer por fazer parte deste canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, acompanhe pelas redes sociais e venha participar conosco desta programação. Ombreiros, pensando que renúncia é a submissão da vontade própria para a vontade de Deus, né, sobre a nossa vida, eu gostaria que nós pudéssemos tornar a ler, fazer a leitura do texto de Mateus 16, 24, ou mesmo de Lucas 9, 23, ou de Marcos 8, 34. Eu gostaria que o irmão Ageu pudesse fazer essa leitura. Vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Na minha tradução está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pastor Gerson, na opinião do irmão, na prática, porque aqui Jesus fala de negar a si próprio, né? Está falando de renúncia, né? Mas, na prática, o que o senhor pode passar para nós, para os nossos amigos, o que significa renúncia mesmo, assim, esse negar-se a si mesmo que Jesus tratou lá em Mateus? O que significa esse negar-se a si mesmo, na opinião do senhor? O que o senhor pode nos ajudar? Pastor Hamilton, nesse texto, que eu considero um dos textos mais profundos da teologia, nós temos 3 aspectos aqui para tentarmos entender essa renúncia. Eu diria 3 camadas. Exatamente. Primeira camada, da autoridade. Jesus não disse assim: ande na minha presença. Ele disse: venha por mim, me siga. Olhe para mim, me imite, ande comigo, o que eu fizer, faça. Era o exemplo maior de que nós, olhando para Cristo, nós poderíamos entender entre a nossa incredulidade e a nossa vida com Cristo. Primeiro aspecto. O segundo aspecto desse texto, aí o homem olha para dentro de si. E Cristo disse: olhe para dentro de você agora. Você está me vendo? Tá. Agora olhe para dentro de você. Você precisa negar-se. Você não pode me seguir se você não negar. Por quê? Se você não se negar, você não vai poder me seguir. Jamais. E vem o terceiro aspecto, a terceira camada, quando ele diz assim: tome a sua cruz e me siga. A autoridade de Jesus. Então, quando o pastor faz essa colocação da prática, eu diria assim, primeira situação da prática é submissão ao Senhor. Por quê?
há uma briga, já que nós somos tricotomistas, nós temos uma alma, um corpo e um espírito. Semelhante a Jesus. Então, isso vai fazer com que eu possa entender, para que eu tenha essa vida, eu tenho que praticar essa vida. Por isso, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a prática perfeita. Eu tenho que seguir o mestre. É prático. Não adianta aquela bravata, não adianta aquele blá, blá, blá. Não adianta. Eu tenho que olhar para o mestre e seguir ao mestre. Mas, evangelista Ageu, para negar a si próprio, seguir o mestre, vir após ele, o senhor entende que é necessário a pessoa renunciar ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vontade própria, priorizando assim os desejos de Deus, aquilo que Deus tem como plano? Como é que o senhor entende isso? Ou não tem necessidade disso? Não precisa deixar esse orgulho, aquela vaidade, a soberba, o egoísmo. O senhor acha que renúncia não precisa disso? O pastor Hamilton traz aí para a nossa reflexão uma pergunta muito pertinente. Quando Cristo propõe isso, ele está oferecendo um novo estilo de vida. Então, tudo isso remete àquilo que o homem é inclinado a fazer. E a gente vai entrar um pouquinho, né, sobre a questão da depravação total causada pelo pecado, né, que enfermou, que desconcertou um pouco o projeto que Deus tinha para o homem, né? Então, quando o homem desobedece a Deus no Jardim do Éden, nós, a humanidade em Adão, nós passamos a herdar uma natureza pecaminosa que entra por Adão. Paulo, quando trata aos Romanos, ele diz: por um homem entra o pecado através de Adão. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. E a Bíblia vai tratar dessa nossa natureza pecaminosa que entra em rota de colisão com Deus. Nós somos inclinados a fazer aquilo que não agrada à vontade de Deus. Isso que o nosso pastor nos perguntou, está intrínseco na pergunta dele: o nosso orgulho, os nossos anseios, os nossos medos, né? A nossa reflexão daquilo que a gente vai ganhar, né? A nossa insegurança, porque foi causado pelo pecado. Olha só, Salmo de número 51, versículo 5, Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, pecado original, ele já nasce dentro da natureza pecaminosa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Salomão vai dizer: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Jeremias capítulo 17, versículo 9 está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz: não há justo nenhum sequer. Ou seja, a pergunta que o nosso pastor trouxe para nós e que você está aí refletindo através dessa programação: parecer com Cristo, como Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Ou seja, é o modelo de Cristo que ele quer imprimir em nós. E a gente é contrário a fazer tudo que Deus quer para nós, porque o pecado, a natureza pecaminosa, nos inclina para não fazer aquilo que agrada a Deus. Então, é importante a gente refletir e entender que seguir a Jesus, negar a nós mesmos, é abrir mão das nossas convicções, de tudo aquilo que a natureza herdou na gente, para seguir a Cristo, que é perfeito, que é o Salvador das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Pastor Gerson, na opinião do senhor, é possível, veja bem a colocação que eu vou fazer para que os nossos amigos possam compreender bem isso. É possível seguir a Jesus sem renúncia? Sem mim nada podeis fazer. Ponto. É impossível. Sem renúncia, eu continuo, como o evangelista Ageu falou, os frutos da carne. Ela é natural. Ela vem de dentro. E quando o Senhor faz essa colocação, ele diz assim: eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E a verdade não está no fruto da carne. Aí Paulo compara, não.
aqui está o fruto da carne, mas aqui está o fruto do Espírito. Então é impossível. São as obras da São as carne, obras né? da carne São as obras da carne. que estão populando o tempo todo para sair de dentro e chegar no meia-meia, no calibre 66. Porque a carne produz muitas obras, né? Muitas obras. Agora, o Espírito é que... Mas veja bem, eu queria que vocês me ajudassem. Assim, Lucas 14, 33. Vocês dão uma olhadinha em Lucas 14 e 33. Vamos ver aqui o que Jesus disse. Para que nossos amigos possam compreender o que nós pretendemos com esse programa. Lucas 14, 33. Por favor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Pastor Gerson, o que é o discípulo, né? Olha só. Discípulo é o aprendiz, né? É o aprendiz. Ele vai seguindo e aprendendo com o seu mestre. Então, Jesus faz uma exigência para ser mestre dos discípulos. Diz, olha, eu tenho uma exigência. Eu tenho uma exigência. Qualquer de vós, ele aponta, né, para eles, qualquer de vós que não renuncia a tudo, veja bem, essa expressão, tudo, renunciar a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus estava querendo tudo que eles tinham, no sentido material, financeiro, hein? Cristo não estava preocupado com isso. E a Bíblia é clara, Cristo está preocupado com o nosso interior, né? Então, se nós pararmos, descermos a profundidade do verso 33, o que nós temos? Vamos lá em Salmos. Diz assim, em iniquidade eu nasci. Então, se eu nasci em iniquidade, o que eu tenho? Todos os frutos da carne. É a minha herança. Tem que vai ter que ir renunciando todas estas coisas. Renunciar o quê? Luxúria, vaidade, ódio, ressentimento, mágoa, ira. Né? Um ponto interessante, pastor Gerson, pastor Hamilton, e os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, dentro dessa temática que o nosso pastor trouxe, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, ele estava falando de uma forma figurativa, não que ele estava se esmurrando a si mesmo, dando golpe no seu próprio corpo, mas uma forma figurada dizendo o seguinte, que a exigência de Jesus, apresentada para o apóstolo Paulo, né, para aquele que aspirava, queria ser seu discípulo, o que era? Que a pessoa precisava negar-se a si mesmo. E o que isso queria dizer? Né? É que desde o início da história da natureza humana, dos homens, né, como nós abordamos aqui há poucos minutos atrás, há um grande conflito. E que conflito é esse? Que nós humanos temos uma guerra contra a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa imperar na nossa vida, mas a gente tem essa guerra, né? Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu tenho que mortificar o meu corpo, reduzir a escravidão, os meus desejos, as minhas paixões, né? Aquilo que quer sobressair, as obras da carne, como falamos aqui há pouco. Eu preciso crucificar, eu preciso fazer morrer para que realmente eu tenha a vida de Cristo na minha vida, né? Seja impressa. Na verdade, a renúncia é um pré-requisito para ser discípulo de Jesus. É o pré-requisito. Se não renunciar às obras da carne, se não renunciar a tudo aquilo que agrada ao ser humano, mas desagrada a Deus, vai ser difícil a pessoa ser um aprendiz do Senhor Jesus. Ele precisa...
ele precisa passar nesse vestibular, né? Sim, precisa. Nesse Enem, né? Eu chamo o teste do pezinho. Ele tem que fazer esse Enem, tem que fazer esse vestibular, né? Com certeza. É porque é o primeiro passo, ele tem que reconhecer o estado que ele vive no pecado, como o senhor disse, que nasceu em pecado. Então, ele tem que reconhecer isso, que ele é incapaz de só por ele mesmo se resgatar, né? E olhar para Jesus, como o senhor mesmo disse, autor e consumador da fé, e olhando para eles, bom, aqui agora eu posso andar nos passos dele. Que o discípulo, ele anda nos passos do mestre, né? O discípulo anda nos passos do mestre, não tem como escapar dos passos do mestre. Se sair fora dos passos do mestre, ele vai se perder, ele vai se alagar, né? E aí, quando Jesus disse, você não pode ser meu discípulo se você não abrir mão de tudo, né? Ele praticamente vai encaixar, né? Vai encaixar aquela situação daquele moço que nós chamamos de filho pródigo, né? Aquele moço que deixou tudo, saiu da sua casa, achou que já pegava a parte que tinha da herança e já estava bem, estava resolvido o problema dele, mas lá na frente ele vai ver que na casa do pai ele tinha tudo. E onde ele estava ele não tinha nada e nem era nada. Porque na casa do pai ele era o filho do patrão, né? Era o filho do aquele homem que certamente tinha muitos empregados, vários empregados, jornaleiros, né? Porque ele mesmo diz, e ele não fala de pouco, porque ele diz assim, quantos jornaleiros de meu pai, quer dizer, quantos diaristas de meu pai, não é isso? Exatamente. E eu estou aqui passando necessidade. Quer dizer, ele teve que reconhecer o estado, e aí ele vai dizer, eu vou me levantar, vou ter com meu pai, eu vou lá com meu pai, e vou dizer para ele, olha meu pai, eu nem sou digno. Ser mais chamado de seu filho. Olha só a que posição ele colocou agora. Agora ele desceu, né? Desceu. Ele teve que segundo descer. patamar. Se negou. Então, a renúncia, ele teve que renunciar. Ele disse, eu vou dizer para meu pai, eu já nem sou digno mais de ser chamado seu filho. Aí quando ele reconhece, a ponto de dizer, eu vou me renunciar a tudo, vou abrir mão de tudo, vou me despojar de tudo aquilo que me atrapalha de viver bem na casa do meu pai, né? Aí quando ele toma essa postura, aí é como, aí o pai estava dizendo para ele assim, olha meu filho, agora sim eu posso te abraçar de novo, né? Eu posso te abraçar, eu posso restaurar você. Vou restaurar você, vou te dar honra, dignidade, né? Vou restaurar a sua saúde, em todo aspecto, porque quando o pai age daquela maneira, o pai estava mostrando aos seus servos, seus empregados, a sociedade ali, como que se resgata alguém que está perdido, está longe. Então ele está mostrando ali, porque quando ele abraça o filho, beija o filho, e já de logo traz o anel, Traz as sandálias. pega a sandália, Novas roupas. roupas novas, vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto, agora Foi achado. Estava perdido e foi achado. Quer dizer, ele faz um resgate em prol da renúncia, do negar a si próprio. E é interessante, pastor Hamilton, essa passagem pelo seguinte, o que tinha mais precioso para o judeu, e hoje no mundo,
é a família. Esse é o primeiro aspecto. Então, meu pai, eu não sou digno de estar nessa família, porque eu sou pecador. Primeira coisa é o reconhecimento que é pecador. Confessou ao pai. Aí o pai disse assim: tudo bem, traz um anel, põe no dedo. Aliança. Deus tem uma aliança com o novo comportamento, com a mudança de espírito. Traz agora as alparcas. Tudo isso tem um sentido muito profundo. Aonde você pisar será o meu exemplo. Aonde você pisar, te darei por posse. E por outro, veste agora as minhas roupas. E foi exatamente da crucificação. Porque o Senhor vestiu a minha roupa para ser crucificado. O manto que ele usou foi nosso. O dele não foi. O dele já era filho de Deus. Então é profundo esse texto. E eu vejo dentro desse aspecto a palavra de João, a renúncia de João. Ele disse assim, eu gosto quando ele diz assim, eu preciso me diminuir para que ele cresça dentro de mim. Então, eu vejo nessa palavra que nunca ninguém no mundo foi tão grande para se tornar pequeno, para fazer de nós pequeno ser grande. Nós só seremos grande em Cristo quando nós renunciamos, quando nós nos dobramos, quando nós reconhecemos o nosso pecado e dizemos, Senhor, eu agora quero ser o teu filho, eu não era teu filho. Isso é tremendo, essa renúncia, essa prática de viver a Cristo. Evangelista, em Mateus 16, a continuação aí do texto, versículo 24, nós vamos ver os 3 evangelistas narrando sobre a renúncia, sobre o que o Senhor Jesus disse a respeito da renúncia, no sentido de perder a vida por amor ao Senhor Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, perdendo, ganhando a vida. Assim? Perfeito. Quando ele diz, olha, quem quiser salvar sua vida, vai perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará, vai achar. Quando ele diz assim, então a pergunta que me vem é a seguinte, e eu gostaria que ambos dessem essa opinião. Quem ama o Senhor a ponto de perder a vida, porque se ele perde a vida, porque em amor ao Senhor, né? Então, quem abre mão de viver os prazeres temporários, né? Quem abre mão de viver esses prazeres temporários, prazeres que são egoístas, será que realmente vai ter o privilégio de encontrar a vida eterna? Como é que Jesus dá a eles esse conforto, a esperança? Como é que Jesus trata com eles? Hein? Como é que Jesus trata com eles? Não, olha, você vai perder por minha causa, aí você vai ganhar. Porque se você quiser ganhar a sua vida, longe de mim, você vai perder. Aí, como é que Jesus trata isso? Como é que será que Jesus trata essa situação? Você tem que perder a sua vida. Por amor a mim, para ganhar. Porque o que Jesus estava falando? Jesus está dizendo para você, vai ter que renunciar, ou não? Não, você só vai morrer por isso fisicamente? É isso, não? Como é que é? Como é que Deus está? Como é que Jesus estava tratando ali? Que os evangelistas estão querendo passar? É porque você vai morrer fisicamente? Ou vai... como é que é essa morte, assim, se perder essa vida? Quando
nós nos deparamos com essa passagem, pode até soar como um contraditório, né? Ou algo, digamos assim, que possa nos trazer um nó na nossa mente, na nossa cabeça, né? Jesus, ele quer implantar um convite, né, que traga um confronto para um novo estilo de vida que ele está propondo. E aí muitas pessoas estavam, a gente observando aquele contexto cultural, achava que Jesus ele vinha fazer uma revolução política, né? Ah, está aí o grande profeta que está revolucionando e vai nos restaurar a administração que está nas mãos dos romanos, né? Mas Jesus ele não estava se restringindo ao reino da terra, mas o reino espiritual, o reino da vida eterna. Ele diz assim: olha, aquele que me ama, que guarda a minha palavra, não verá morte eternamente. Ele não está falando só de morte física, está falando de morte eterna, né? Que é a segunda morte. Jesus está convidando para um estilo novo de vida para estar com ele, né? Até mesmo morrendo para os seus desejos, para as obras da carne, identificando-se com Cristo. Tem uma outra passagem, parafraseando, pastor, essa resposta, lá em Mateus capítulo 8, e versículo de número 19, disse que Jesus convida algumas pessoas para poder passar para outra margem. E, de repente, aproxima-se de Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 19, um escriba, pastor Gerson, e diz para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele se apresentou, se voluntariou para dizer: mestre, eu vou te seguir para onde você for. Aí Jesus confronta. É isso que nosso pastor nos perguntou e está nos trazendo essa reflexão. Jesus fala o seguinte: as raposas têm seus covis, não é? E as aves dos céus, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava imprimindo ali um modelo de serviço, de obediência, de renúncia, né? As raposas, os animais que são vulneráveis, não têm raciocínio, eles têm os seus lugarzinhos para dormir, para reproduzir e se refugiar, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está disposto realmente a me seguir, abrir mão, né, da sua formação. Era um escriba, né? Era um estudioso da lei. E aí Jesus confronta ele, né? Muitos discípulos seguiam Jesus pelos milagres que Jesus fazia, pelas maravilhas. Mas muitos deixaram de seguir Jesus depois que viram que Jesus não estava trazendo um reino político, mas um reino espiritual. E de prioridade ele continua dizendo o seguinte: e outros dos discípulos lhe disseram: Senhor, permite primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu não estava trazendo nenhum tipo de alusão a você menosprezar um parente que tinha falecido, mas mais uma vez ele vai no extremo para dizer: olha, segue-me, né? Quando ele chega para Simão Pedro e para André, o seu irmão, largue essas redes e me siga, como ele falou para Pedro: Pedro, você é um exímio pescador, é criado no mar da Galileia, pescador desde a sua juventude, hábil pescador. Mas deixa eu te falar, doravante, daqui para frente você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Pois é, mas aí, falando assim de renúncia, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí, no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, para a gente ver aquilo que Paulo trata na sua carta, né? Mais precisamente aí do capítulo 5 em diante. Vamos ler esse texto para ver se a gente percebe ali alguma diferença entre renúncia e falsa santidade. Colossenses, capítulo 3, E versículo 5. A partir do 5 em diante. Vamos ver se a gente consegue perceber alguma coisa ali. Será que ali a gente consegue perceber alguma diferença entre renúncia, a verdadeira renúncia, e aquela falsa santidade? Porque quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, disse: olha, mas tem que negar a si próprio. Mas chega um momento que Jesus diz: olha, vocês têm que ser santos.
porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E agora? Então, o discípulo precisa ser santo. Agora, ser santo ali está no aspecto de ser perfeito ou de procurar a perfeição? Buscar a perfeição. Né? Porque nós humanos não somos perfeitos, mas em Cristo estamos nos aperfeiçoando cada dia, né? Sim. Vou pegar o texto anterior, né, para chegar nesse aqui. No texto anterior, que o evangelista Ageu discorreu muito bem, o que é a nossa vida sem Cristo? Há pessoas que lutam para querer salvar sua vida. O que é uma vida sem Cristo? Igual a nada. Esse aqui é o grande problema. Eu sem Cristo não sou nada. Aí Cristo diz assim, você luta por todas estas coisas da carne, mas você não é nada. Sem mim nada podeis fazer. Agora, se você renunciar, eu vou fazer tudo que você quer. Então vamos um exemplo. Aí vem Colossenses. Então veja bem o que você tem aí. Você tem aí dentro, ele diz aqui, você tem aí dentro uma natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque todas estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pronto. Eu queria tanto salvar a minha vida, mas olha a minha natureza. Você não tem condições de salvar-se a si mesmo. Por isso a renúncia. Eu preciso renunciar todas estas coisas aqui, mas eu só posso renunciá-la com Cristo. Porque ele é uno nessa grande manifestação dele, ele harmonizou a sua santidade com a minha humanidade. Então, quando eu me torno, a Bíblia diz que somos santos, é porque eu recebi a natureza de Cristo. Diferente de santificação, como ele dissesse assim no gerúndio, continua, não pare aí. Você deu o primeiro passo de ser salvo, mas vem a santificação. Cada dia você vai ter que renunciar para chegar a essa santificação à altura de um servo de Deus. Evangelista, assim, vamos ver aí o versículo 5, o capítulo 5, a gente, bem no versículo 24 aí, de Gálatas, vamos lá para Gálatas. Vamos lá para Gálatas, vamos olhar, baseado aqui em Colossenses, que o Senhor disse que é preciso revestir de novo, se vestir de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele vai dizer, não ser revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E algum que tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer também. Aí ele vai dizer, a palavra de Deus habita em vós, tudo. Aí eu pergunto, o problema maior da renúncia, quer dizer, para conseguir renunciar, para que o homem diga assim, bom, eu vou deixar tudo isso. Eu vou abrir mão dos meus desejos carnais, das minhas ilusões, né? Que são temporárias, são passageiras, os prazeres efêmeros, né, passageiros. Eu vou deixar, mas eu estou abrindo mão disso aqui. Mas o problema maior que as pessoas encontram, dificuldade para a renúncia, por que será que eles encontram? O que dificulta o ser humano a renunciar? O Paulo fala no capítulo 5 aí,
e 24, ele dá aí alguma coisa para nós. O 5:24 E os cai que no, são... cai no mesmo teclado. É a morte. Evangelho. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos No também Espírito. no Espírito. Então o renúncio tem que crucificar a carne. Tem que morrer com Cristo. Tem que morrer com Cristo. Não há outro caminho, pastor. Então a cruz não acabou. Acabou o madeiro. Sim. Mas a cruz não acabou. É aquela diferença do santo para a santificação. O santo é o momento da cruz, mas a santificação tem que renunciar todo dia. É progressivo. Progressiva, a santificação é progressiva. Dia após dia, né, Então, Dia. a justificação aconteceu lá na cruz. Ele justificou Imediato. imediato a todos, a toda a humanidade. Quer dizer, ele abriu, como se abriu a oportunidade para todos. Mas isso não significa que todos estão salvos, resgatados. Ele abriu a oportunidade para que todos possam, É a porta. mas tem que renunciar. Tem que renunciar e tem que reconhecer que ele é o único capaz de resgatar. Não há outro, né? O difícil, pastor Hamilton, que eu vejo, que é a nossa realidade do mundo moderno, é que muitos acharam que, bem, eu sou salvo, sou membro de igreja, sou dizimista. Calma, a vida cristã não parou aí. Ela é vivida dia após dia. Dia após dia. Dia por dia. Cada dia, o Espírito do Senhor vai me revelando que eu preciso renunciar a mais alguma coisa. Eu preciso renunciar ao meu tempo, eu preciso renunciar às vezes à televisão, eu preciso renunciar a alguns prazeres, mas ele descreve que tudo que eu preciso renunciar, isso aqui é interessante. Pastor, Ele dá o guia. Pastor Gerson, faça a leitura aí do texto do versículo 24 da carta aos Gálatas, para o evangelista Ageu fazer assim uma fala sobre isso. Porque o texto diz assim: crucificando a carne com as suas paixões e concupiscências. O que o senhor diz sobre isso, o evangelista? Porque, veja bem, Paulo está dizendo assim, olha, tem que crucificar a carne com as suas paixões, então não é só a carne. E as suas concupiscências da carne. Veja bem, como é que é isso? Porque esse problema, a natureza humana encontra esse problema. Essa dificuldade maior, a maior dificuldade está na natureza humana. Como é que ele vai crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscência? Como que é? Como é esse processo? Irmão? O que o senhor pensa, o que o senhor imagina? O que pode acontecer assim? À luz da palavra do Senhor, quando, principalmente Paulo, né, pastor Hamilton, pastor Gerson, ele escreve as suas cartas, ele discorre sobre, né, a teologia nos mais variados aspectos. Ele fala aqui da inclinação da carne, né? E aí o contraponto das obras da carne é o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito no singular, como se fosse uma tangerina, que é o fruto, e os gomos são as características, né? Aí ele fala que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Embora estamos vivificados com Cristo, justificados, regenerados, foi aquilo que Paulo falou, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Né? E aquilo que eu prefiro fazer, né, isso me tende, me corrói por dentro e me tenta, como se fossem dois leões que estão vivos dentro de mim. Aí uma analogia, aquele que estiver mais alimentado é o que vai vencer a guerra. Então, renúncia não significa apenas regras externas. Renúncia não quer dizer apenas regra externa, mas a renúncia ela está tratando de mudança de coração. De coração. Né? Coração.
Mudança que foca no amor a Deus, né? No amor à palavra, no amor a Deus, e ao próximo também, né? Porque a gente vive num mundo onde temos o próximo, né? A, a mudança não é assim, aquela falsa santidade, né? A renúncia não é, melhor, a renúncia não é aquela falsa santidade, né? Porque a falsa santidade ela é exterior, né? Ela, olha, mas que cidadão, olha que pessoa, que não sei o quê, mas é só exterior. Mas a mudança ela tem que acontecer mesmo no coração. É isso No que coração. o pastor está nos propondo nesse tema. É uma pergunta que a gente pode se fazer. Qual o nível de rendição e entrega que nós já nos alcançamos, né? Nessa caminhada de fé? O quanto que a gente está disposto a morrer por nós, ir mais profundo ao nível, né, de doação a Deus? Uma pergunta que a gente pode se fazer. Porque, como o nosso pastor trouxe há pouco tempo atrás aqui, alguns minutos, Deus não está restrito a regras, porque Deus não é um Deus de regulamentos. Deus é um Deus de relacionamentos, né? Deus é um Deus de relacionamentos. Então, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu reconheço esse convite de Jesus de negar a mim mesmo, Jesus não está meramente nos privando de usufruir as coisas dessa vida, não, mas Ele está nos convidando a um princípio de obediência, crer, né? Sendo cultivado através do exercício de uma única coisa que pode nos barrar essa inclinação ao pecado que nós falamos, o domínio próprio, né? O nosso tempo já está praticamente se esgotando, mas eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Vamos fazer aqui uma reflexão. Renúncia, perda ou troca? Boa pergunta, né? Renúncia. O que o senhor disse? Renúncia, perda ou troca? Perda. Eu tenho que perder tudo que eu nasci, que é concupiscência, todos os frutos da carne. Eu tenho que perdê-los. Elas não me pertencem, porque Jesus me fez novo. Se eu sou novo, eu tenho que perder. Não me faz parte. Eu não troco nada. Elas são perdidas. Eu preciso morrer. Não. Eu preciso morrer para viver em Cristo. Se eu não morrer, eu não perdi nada. A única troca, então, no caso, é trocar a forma de você viver, do cidadão viver, do ser humano viver, pelo plano de Deus na vida dele. Aí pode acontecer uma troca. É simplesmente uma troca nesse aspecto. Nesse aspecto pode ser uma troca. Como muita gente pode estar trocando exatamente na igreja. Ah, não, eu não vou para mais tal lugar, não vou para fazer isso, não vou fazer aquilo. É uma troca. Porque tudo nosso é limitado. Perfeito. Mas de Deus é ilimitado, né? Então, nesse caso, como é que nós podemos, assim, fazer aqui olhasse aquele conselho do Paulo. Paulo andou dando uns conselhos na carta aos Filipenses, se você quiser abrir, porque nós estamos já quase encerrando, né? Então, Paulo andou dando uns conselhos. Lá no versículo 3, o que ele está falando lá no versículo 3 para nós lá? Né? Capítulo 1. Filipenses 2. 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O senhor usou a palavra vanglória aí, não foi? Então, é preciso... Então, nada fazer por partidarismo, por contenda, tem que... Então, aí é renúncia. Aí é renúncia. Porque a vaidade, a soberba, o orgulho tem que cair, tem que descer. Olha aí o versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, Então aí já é uma proposta, não é não? Já é uma proposta, não é? aí muito bem, você morreu, então viva exatamente como ele é. Então já faz uma proposta diferente. Como é que é isso? Abriu mão de tudo, né? Proposta de renúncia. Me siga. Renunciou? É a Então me proposta. siga. Tá aqui. Quer dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Se nós olharmos bem, Jesus não usurpou ser igual a Deus ou maior. O texto diz bem, ele não usurpou nem ser igual ou maior. Então, veja bem, a soberba tem que ser aniquilada. É renúncia. Jesus demonstrou isso, né?
Ele, então, seguir o Senhor. Olha como é para seguir o Senhor. Por isso que Jesus diz lá, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, tem que renunciar à soberba, tem que renunciar à usurpação, porque ele diz assim, ó, o filho, Jesus não usurpou ser igual ao pai ou maior que o pai, não é isso? Agora, verifique para nós aí, quando ele fala aos Hebreus, no capítulo 12, leia para mim, por favor, porque eu conversei com vocês a respeito. Leia aí para mim, por favor. 12 primeiro? Isso, pode ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da já ia fé, dizer, os dois Jesus, aí, o tem qual, que em olhar. troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, repita bem para mim, repita bem para o leitor entender o que ele está dizendo aí. Deixando o quê? Todo embaraço. Embaraço. Veja que é uma carreira, né? Uma carreira que está proposta. Agora, se um corredor estiver correndo com um peso, ninguém que se habilite a correr, fazer uma maratona, vai correr com peso, né? Quanto mais leve ele tiver, melhor vai ser o Porque se rendimento. ele coloca um peso, Vai atrapalhar. vai atrapalhar, não vai? Então, embaraço atrapalha a pessoa servir ao Senhor. Mas ele não manda deixar só o embaraço. O que ele manda deixar? Todo pecado. Porque o embaraço é algo que atrapalha, porque é um peso, né? Mas o pecado, ele paralisa. O pecado, ele estagna a pessoa. Neutraliza tudo, né, pastor? Neutraliza, parou. Não tem mais jeito. E além de paralisar, aí é que é o mais difícil, o mais danoso, é que ele corta o relacionamento com Deus. Aí por isso que o escritor exorta assim, deixando, o quê? Repete aí, porque nós encerrar, porque eu acho que já estou recebendo aqui os sinais de que nós estamos avançando. Todo embaraço. O que mais? Todo pecado que tenazmente nos assedia. Então, veja bem, então não é só um embaraço. Deixando todo o embaraço. E é interessante, pastor Milton, que ele diz assim, corramos. É urgência. É hora. Porque é uma corrida. É uma corrida. É uma corrida. Eu não Essa posso jornada é parar. uma corrida. É deixar todo o embaraço, não é um embaraço só. Então ele já tá mostrando que existem muitos embaraços. Mas também o pecado, e todo o pecado. Porque o pecado, a pessoa muitas vezes peca por vaidade, peca por orgulho, peca por egoísmo, peca por inveja, né? Peca porque tem os olhos que não são... O Senhor. Né? E a Bíblia diz que é a nossa candeia. Peca porque ouve aquilo que não deve. Peca porque faz aquilo que não deve fazer. Age, né, de forma que desagrada a Deus. Então, deixa toda a sorte de pecado, a vaidade, o orgulho, a prostituição e a maldade, né? Deixar tudo aquilo. Deixa todo o embaraço e todo o pecado. O embaraço só atrapalha, mas o pecado, ele paralisa a pessoa. Paralisa o maratonista. Aí ele perde a carreira. Perde a carreira. Aí daí ele vai ter que deixar tudo isso, dizer assim, mas
Mas eu não me dou bem com fulano. Não. Fulano não me ajeito de estar naquele lugar junto com. Não, eu não aceito ter esse tipo. Não. É olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque quando você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, então você vai vencendo, você vai correr mais rápido, vai se relacionar melhor com Deus, porque o pecado não só te atrapalha, o pecado te impede. O pecado te impede. Aquelas coisinhas que você acha que é só um embaraço, pode atrapalhar na sua corrida, mas o que te paralisa na corrida para o céu é o pecado. Então, livre-se do pecado. Paulo diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas João deixa escrito para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, nós estamos despedindo de vocês, desejando que tenham uma semana abençoada. E assim, pastor Gerson, o senhor teça suas considerações finais, logo após o evangelista Ageu. Pastor Milton, evangelista Ageu, meu amigo, minha amiga, meu jovem, meu adolescente, o texto de hoje nos leva a uma reflexão muito profunda. Se você tem conhecimento de que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, ele não parou aí. Ele está te procurando como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, e quer que você o siga. Ele disse: tome a sua cruz e me siga. Então olhe agora para a sua vida, para o seu comportamento e veja tudo aquilo que precisa morrer dentro de você. Vai extinguindo todas estas coisas que lhe impedem de ver, de sentir, de louvar, de glorificar o Senhor e ser uma pessoa livre. Nós somos livres em Cristo. E as coisas velhas, meu amigo, já passaram. E tudo se fez novo. Então, que a sua vida seja uma vida de vitória, de alegria, de contentamento, porque Cristo está hoje falando com você. Ele está te aguardando para que você tenha essa vida de vitória, de bênção e de renúncia todos os dias. Que Deus te abençoe. Agradecer a Deus por esta oportunidade, nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, pastor Gerson, a você que dispensou o seu precioso tempo de estar conosco refletindo sobre a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa fazer você refletir, que possa causar estímulos, que possa te dar vida. Eu quero te convidar a frequentar uma das nossas congregações da Assembleia de Deus Ministério Missão aqui em Canaã dos Carajás. Visite uma das nossas congregações, participe do culto, ouça a palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo para falar através da palavra, do louvor ao seu coração. Não se esqueça, o melhor convite é de Jesus. Negue-se a si mesmo e siga Jesus, porque ele tem o melhor para a sua vida. Amém. E eu deixo para você, ao encerrar esse programa, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, a parte A do versículo 16. Eu digo a você, meu prezado amigo, meu senhor, minha senhora, jovem, adolescente, a todos quantos estão nos assistindo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Deus vos abençoe. Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. E até mais um outro programa, Âncora da Esperança. Pai Celeste, te adoramos e te louvamos. Te glorificamos, te adoramos por esse momento especial que tem nos dado. Assim, Senhor, que esta palavra ministrada nesse momento possa encontrar corações dispostos a recebê-la. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.